Alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas dos sextos anos A, B e C. E o conteúdo da aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um assunto novo. A gente vai falar sobre civilizações da Mesopotâmia. O conteúdo dessa página, pessoal, está nas páginas 86 até 89 do livro de cada um de vocês, tá? Então vamos lá dar início à nossa aula. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que é Mesopotâmia. Pessoal, a Mesopotâmia é uma região que fica entre rios. Em grego, é o significado da palavra Mesopotâmia. Quando você estiver em qualquer avaliação, em qualquer local que perguntar, e dizer assim, qual é o significado da palavra Mesopotâmia em grego, aí você vai dizer, significa uma terra ou uma região entre rios. Ela é uma região conhecida por ficar localizada entre dois rios importantes, que são os rios Tigre e Eufrates. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, é essa região aqui, ela fica compreendida nesse local aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Prestem bem atenção. Esse rio nasce aqui, no Golfo Pérsico. Essa parte de água aqui é o Golfo Pérsico que a gente está vendo. Vejam, dois rios distintos, o Tigre e o Eufrates. Mas o que é que eles têm em comum? Ao longo do seu percurso, eles se unem e se tornam um rio só. Aonde é que eles se unem? Eles se unem na Turquia. Então, vejam, eles cortam países como Iraque, Síria e Turquia. Cada um desses países, pessoal, são extremamente importantes para o florescimento da cultura da Mesopotâmia, sendo ela uma civilização que cultivava muito, que tinha um comércio muito grande, então o rio era essencial para que essa população se desenvolvesse. Civilizações. A gente vai agora ver as civilizações que habitavam dentro da região da Mesopotâmia. A primeira são os Sumérios. Os Sumérios já haviam mais de uma dezena de cidades, já tinham construído umas dezenas de cidades. Quais eram essas cidades? Cidades como Ur, Uruk, Nippur e Lagash, que são as principais cidades construídas pelos Sumérios, eram conhecidas como cidades-estados, ou seja, eram núcleos políticos independentes e dominavam as cidades menores e as aldeias, ou seja, aquelas cidadezinhas pequenininhas, as aldeias pequenas, elas eram pertencentes a cada uma dessas quatro cidades, ok? Aí, como eu falei para vocês agora há pouco, se eles tinham dois rios importantes, então eles cultivavam algum tipo de objeto. Quais eram esses objetos? Os sumérios, pessoal, cultivavam trigo, cevada, legumes e frutas, eram o que eles cultivavam. Mas eles também se destacavam pela criação de rebanhos de ovelhas, cabras e porcos, bois e muares e também pescavam. Esses muares, pessoal, eram aqueles burrinhos de carga ou até os próprios camelos, tá ok? Agora, dentro dessa civilização aí que a gente está estudando, eu quero que vocês prestem atenção nesse nome, acadianos. Os povos conhecidos como os acadianos eram os povos vindos do norte. Conquistaram a Suméria pouco antes de 2330 a.C. Décadas mais tarde, o rei Sargão I liderou a unificação de várias cidades-estados, fundando um império que dominava todo o sul da Mesopotâmia. Ou seja, o rei Sargão I liberou aquelas cidades que ficavam dominadas, aquelas cidades-estado. Então, todas aquelas cidades se fundiram e formaram o primeiro império que dominava o sul da Mesopotâmia. E a gente vai conhecer esse império como o Império Babilônico. A Mesopotâmia, pessoal, foi unificada com um grande rei de destaque que foi Hammurabi. A gente viu Sargão, mas Hammurabi se destaca mais que Sargão, porque Hammurabi dá continuidade ao que Sargão criou. Hammurabi governou a cidade-estado da Babilônia entre 1792 a.C. a 1750 a.C. Hammurabi criou um código que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Veja, pessoal, Hammurabi, quando funda o Império Babilônico, ele tem a concentração de transformar aquelas cidades-estados em uma só. Mas ele também cria leis jurídicas que vão reger a população. Se as pessoas errassem, eles tinham que pagar de acordo com essa lei. Então vamos conhecer realmente como é que era esse Código de Hammurabi. A lei de Talião, pessoal, era o Código de Hammurabi, porque dizia o seguinte: a lei de Talião fazia parte do Código de Hammurabi. A frase mais conhecida dessa lei, pessoal, era olho por olho, dente por dente, o que significava que se a pessoa cometesse um crime,
ela deveria pagar da mesma forma do ato que ela cometeu. Vamos supor, ela cometeu um crime de homicídio, ela matou uma pessoa, um assassinato. Então ela também tinha que pagar com a vida. Se ela tirou uma vida de uma pessoa, na lei de Italião dizia que ela devia pagar a vida daquela pessoa, perdendo a sua vida também. Agora é com vocês, pessoal. Mediante todo esse estudo que a gente fez sobre civilizações da Mesopotâmia, eu quero que vocês façam uma leitura calma e detalhada das páginas 86 até 89 do livro didático. Respondam à atividade. Veja, nessa aula de hoje a gente viu pontos importantes como dois rios que cruzavam a Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Vimos importantes civilizações como os Sumérios, vimos o início do Império Babilônico e outro. Também vimos a chegada de dois reis, Sargão e Hammurabi se destaca pela criação de um código, que dentro desse código tinha a lei de Italião. Agora eu faço um desafio aí para você em casa. Qual é o nome da lei que a gente falou que era a lei de Italião? Qual era a principal frase dela? Era o quê? Olho por olho e dente por dente. Você aí que acertou, você está de parabéns. Então, ó, até a próxima aula de história. Fiquem em casa. Fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Eu conto com cada um de vocês assistindo esse vídeo aqui, interagindo. Então, ó, até a próxima aula. Valeu!